Estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos desta sessão ordinária da 8ª turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Cumprimento os colegas desembargadores, os ilustres desembargadores convocados, a operosa representante do Ministério Público, os atuantes advogados, os servidores da Casa, e aproveito para colocar em votação a ata da sessão anterior. Alguma objeção, algum obstáculo? A ata aprovada à unanimidade. Durante o período de recesso, nós tivemos 3 infaustos acontecimentos. Nós perdemos o servidor Antônio Coelho da Silva, o Coelho Bombeiro, que todos nós conhecemos ao longo dos anos aí, e que prestava relevantes serviços ao tribunal. Perdemos também o Alberto Machado Dias, que era o funcionário da informática que nos assessorava aqui nas sessões, inesperadamente também chamado pelo criador à sua presença. E tivemos também um acontecimento que entristeceu nós todos nos dias que se sucederam a ele, que foi o passamento do senhor Maurino de Oliveira Barbosa, irmão do nosso colega Carlos Roberto Barbosa. Faleceu precocemente lá em Barbacena, e toda a Capela Nova, toda a Barbacena se entristeceram com esse acontecimento tão trágico, né? Era uma pessoa atuante, lidava no ramo de transportes públicos, prestava relevantes serviços à cidade, família numerosa, e irmão do nosso colega, que é um exemplo na magistratura, tanto presidindo a 27ª Vara do Trabalho, como atuando aqui nas diversas turmas do tribunal e, sobretudo, na 8ª turma. Eu estou registrando as nossas tristezas por esses fatos e determinando a inserção em ata de votos de pesar às famílias enlutadas. Com a adesão do Ministério Público, doutor Edson. Senhor presidente, se nos permite, em nosso nome pessoal, advogados e advogados presentes da AMAT da OAB, apresentar nossas sinceras tristezas pelo falecimento das pessoas denunciadas. E a sua excelência, doutor Carlos Alberto, em particular, os nossos pêsames também pelo falecimento, como vossa excelência bem apontou precocemente. Então, nós temos certeza que o falecido hoje está no coração de Deus. Perfeitamente. Os registros serão feitos e as comunicações também. Bom, vamos sequenciar a sessão. Nós temos advogados inscritos e parece que um deles está a posto de um foro de Uberlândia, é isso? Podia ligar a televisão aí, o sistema aí? Não? Só o áudio. Então, faça seu pregão. Processo de número 1 da pauta. Processo proveniente da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente, Ronaldo Bernardes da Silva. E recorrido, Good Service Mecânicos Limitada e outra. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maurinha Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Ricardo, direto do foro de Uberlândia, pela recorrida. Eu consulto ao ilustre advogado no foro de Uberlândia, doutor Ricardo, se está nos escutando. Sim, perfeitamente. Como não, o sistema de áudio, desde o meados do ano passado, por problemas de economia, o tribunal, com o seu orçamento um pouco restrito, não teve condições de dar continuidade com o áudio. A sustentação oral era feita com visualização, tanto em Uberlândia quanto aqui. Então, agora só vai funcionar o sistema de áudio. E eu passo a palavra, então, ao ilustre advogado, o doutor Ricardo, para a sua sustentação oral. Por favor. Ilustríssima senhora desembargadora, relatora e demais desembargadores membros da 8ª turma. Ilustríssimo representante do Ministério Público e demais presentes, bom dia. Excelências, as documentações acostadas aos autos comprovam que o recurso interposto não pode prosperar. O pedido da insalubridade deve ser julgado improcedente, uma vez que as reclamadas, desde o início do labor, sempre forneceram os equipamentos de segurança individual. Forneceram também cursos e treinamentos pertinentes quanto ao uso dos EPIs. Anexou ainda aos autos o LTCAT, PCM-SO e PPRA,
que comprovam a neutralização da insalubridade. No caso em tela, podemos ressaltar que o laudo pericial, além de confuso, é tendencioso, pois no primeiro momento fala uma coisa e depois fala outra. Ou seja, fundamenta que não houve fornecimento de EPIs e depois se retrata, argumentando que houve pouco fornecimento de creme e de máscara sem qualquer fundamentação. Data máxima vênia, vale ressaltar que o próprio recorrente, em seu depoimento, confessa o fornecimento dos EPIs, bem como ratifica que houve treinamentos fornecidos pelas recorridas. As fotos anexadas às folhas 316 a 323 também comprovam seu uso. Ressaltamos também que as testemunhas ratificam a tese da recorrida, ou seja, que o recorrente sempre usou os equipamentos de segurança e, deste modo, diante das provas apresentadas, requer por motivo de justiça a improcedência do pedido da insalubridade. Quanto ao pedido de rescisão direta, este também não deve prosperar, pois também ficou comprovado com a juntada do CD que o recorrente solicitou o seu desligamento para trabalhar em sua própria empresa. Nesta gravação restou comprovado que o recorrente solicitou o seu desligamento com a promessa de devolver a multa. A recorrida não concordou com tais argumentos e o advertiu sobre essa atitude ilícita e sobre as recorrentes faltas em contumácia, na qual acarretaria sim uma rescisão por justa causa. Deste modo, requer que seja mantida a sentença, quanto também ao indeferimento do pedido de rescisão indireta. Já o pedido de dano moral também não pode prosperar, uma vez que o autor não comprovou nos autos os fatos alegados na inicial. Vale ressaltar que na função do autor nem sempre há serviços diários, e quando havia, devido às constantes faltas do recorrente, a empresa tinha que recorrer a terceiros para saldar seus compromissos com seus clientes. Fato esse ratificado com os depoimentos das testemunhas. Deste modo, diante das provas apresentadas, as recorridas clamam por justiça e pela improcedência desse recurso. Obrigado e um bom dia. Bom dia para o senhor. Passa a palavra, então, à ilustre relatora, a doutora Ana Maria Robustos. Bem, nesse processo 184/2003-104, as duas questões postas pelo reclamante, adicional de insalubridade e rescisão direta. Com relação ao adicional de insalubridade, eu peço vênia, a sustentação e também a decisão de juízo de primeiro grau, mas eu analisei com muito cuidado a perícia, o laudo pericial apresentado. E eu não vi como sair das conclusões do perito e dos esclarecimentos apresentados. Ele coloca que o contato com o óleo diesel, o óleo lubrificante, tinta spray, a graxa, todos eles produtos da categoria hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, produtos cancerígenos, tanto é que determinam a insalubridade em grau máximo. Ele tinha o contato, e esse contato ele era diuturno e frequente. Os equipamentos de proteção, segundo o laudo pericial, não eram suficientes para a neutralização. Isso com relação ao creme e também com relação ao filtro, a máscara facial, com o filtro químico para esses elementos. Então, por tudo que eu olhei, eu estou dando um provimento ao apelo para crescer a condenação, pagamento adicional de insalubridade em grau máximo por todo o contrato laboral, nos termos do artigo 192 da CLT e súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, com os reflexos em 13º, férias, bem como fundo de garantia que será depositado na conta vinculada do autor. Registro
aí que, em razão da constatação na sentença de faltas recorrentes do reclamante ao trabalho, o adicional de insalubridade deverá ser calculado de forma proporcional à frequência ao trabalho, excluindo-se, então, somente as faltas e suspensões. Com relação à rescisão indireta e também o pedido de indenização por dano moral, eu não dou provimento. Eu acompanho a decisão de primeiro grau, que não reconheceu a rescisão indireta, entendendo que o autor demitiu-se, né? Tem prova, essa prova é através de vídeo, então é incontestável que o reclamante demitiu-se. Então, a conclusão é esta já apresentada, de provimento parcial. Acrescenta ainda que eu declaro, para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que das parcelas ora deferidas apenas tem natureza indenizatória, os reflexos infériores indenizados em 1/3 e os valores que serão depositados a título de FGTS. Eu fixo no valor a condenação de R$10.000, com custo de R$200 pela reclamada, que fica intimada a recolher a complementação das custas na forma da súmula 25, inciso 3 do Coleno TST. Esse é meu voto, senhor presidente. Doutora Ana Inspi? De acordo. Eu também estou acompanhando, acho que a análise feita pela doutora Ana foi muito precisa, quanto à insalubridade, havia o contato e a neutralização não se efetivou, e, efetivamente, ela também não está dando provimento à questão da rescisão indireta e dos danos morais. Aliás, tudo é rescisão indireta, tudo é dano moral, então, eu, sobretudo, tenho julgado assim, ou prova muito bem essa rescisão indireta e dano moral, porque senão não vai levar, não. Porque senão nós acabamos desacreditando os institutos jurídicos importantes, conquistas importantes dos trabalhadores ao longo da vida trabalhista do país. Estou acompanhando integralmente. Então, ao ilustre advogado que está no foro de origem, foi dado o provimento parcial nos termos do voto da relatora à unanimidade. Eu vou desconectar a ligação com Uberlândia e prosseguir na nossa sessão. Um bom dia para o pessoal de Uberlândia, inclusive os nossos operosos servidores daquela localidade. Pregão para o seguinte. Bom dia. Bom dia, doutor. Processo de número 13 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Governador Valadares. Recorrente, CEMIG Distribuição S.A. e Engelmig Elétrica Limitada. E recorrido os mesmos. E Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Governador Valadares. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espi Cavalcante. Para sustentação, doutor Cláudio Augusto, pelo segundo recorrido pelo sindicato. Como eu não atuo nesse processo, presidi-lo-á a desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Doutora Ana. Bem, bom dia, doutor Cláudio. Doutor Antônio Carlos, eu acredito que facilitaria a sustentação se o senhor antecipasse a conclusão. Obrigada. Pois não. Conclusão. Não conheço das matérias relacionadas à licitude da terceirização havida entre as reclamadas, constantes dos apelos das reclamadas. Conheço do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada em Gelmig e do recurso interposto pela segunda reclamada CEMIG contra as demais alegações. Rejeita a preliminar de carência de ação por ausência de legitimidade de parte. Rejeita a preliminar de nulidade do julgado. Rejeita a preliminar de sobrestamento do feito. Rejeita a preliminar referente ao reconhecimento do efeito erga omnes da decisão proferida na ação civil pública número 147.300/2003. No mérito, dou provimento ao recurso interposto pela segunda reclamada CEMIG para reformar parcialmente a sentença, declarando a responsabilidade da CEMIG Distribuidora S.A., que a responsabilidade da CEMIG Distribuidora S.A. é subsidiária e não solidária. Dou parcial provimento ao recurso interposto pela primeira reclamada em Gelmig para decotar da condenação o pagamento da gratificação acessória para dirigir veículo, cláusula 10ª, mantido o valor da condenação por compatível. Em resumo, essa é minha decisão ao voto. Bem, Excelência, não queria sustentar, não. Ah, tá certo. Então, passamos a
prosseguindo, eu sou a revisora, eu acompanho integralmente o voto apresentado. Doutora Ana? Eu também acompanho. Então, decide-se conforme o voto prolatado. Muito obrigada, doutor. Legal, processo seguinte. Processo de número 32 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Uberlândia. Recorrentes Antônio Alderico de Paula e Transportes Urbanos São Miguel de Uberlândia Limitada. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, revisor, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Edson, pelo segundo recorrente. Doutora Ana Maria ainda presidindo. Eu não participo do julgamento. Doutora Ana. Bem, doutor Edson, com a palavra. Muito obrigado. Ah, não, Presidente. um minutinho, se o senhor achar Presidente, que é melhor. só um instante antes de... Porque talvez vai facilitar a manifestação do pois não, excelência. doutor Edson. Bom, antes eu queria agradecer ao doutor Márcio pela solidariedade e a transmissão de carinho desde o início. O doutor Edson também. Coisas prematuras. As coisas por aqui na vida, às vezes, passam muito rápido. Para o meu irmão foi muito rápido. Mas fica o orgulho que não tem idade, não tem tamanho, não tem valor, e é a grandeza de cada um que passa aqui. Nesse processo, especificamente, eu vou pedir, então, Vênia, para ler a conclusão, porque vai facilitar o trabalho do doutor Edson. Eu estou entendendo aqui que realmente houve uma limitação da produção de prova. Por isso que a minha proposta de voto inicial é de colher o apelo do autor, porque não foi efetivamente realizada uma prova pericial. Não é uma situação que teria... Existe o local. O perito solicitou adiantamento, não foi feito. Se determinou na origem que fosse apresentado laudos. As partes apresentaram laudos e o juiz fundamentou e considerou mais válido o laudo apresentado pela empresa. E existem normas legais aqui que permitem a produção de prova direta. O local não houve modificação, há uma disposição regulamentar nos casos onde que a parte não pode adiantar os honorários periciais. Eu estou entendendo que houve uma limitação de produção de prova por parte da parte autora, por isso que a minha conclusão inicial de voto é de conhecer dos recursos aviados. Estou acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pelo autor, a fim de preservar os direitos e garantias previstos no inciso 15 do artigo 5º da Constituição da República, caso a respeitável decisão prolatada e determina o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à realização da perícia técnica a respeito do alegado labor em condições de insalubridade, inclusive com a realização de nova, com a destituição do perito, tudo a ser realizado conforme determinação do doutor juiz Acó, para que ato contínuo, prolate nova sentença, como se entender de direito, ficando prejudicada a análise dos demais temas suscitados nos apelos. É como proponho inicialmente o voto. Doutor Edson, com a palavra. Pois não. O senhor me permite, senhor desembargador Carlos Roberto Barbosa. Com relação à proposta de voto encaminhada por Vossa Excelência, evidentemente que quando se discute insalubridade ou periculosidade, a prova pericial é imprescindível. Mas aqui, pedindo vênia, Sua Excelência, como bem relatou Sua Excelência o douto juiz de primeira instância, com relação ao adiantamento, Vossa Excelência, como só ia acontecer em vossos votos, Vossa Excelência já relatou, já expôs que nenhuma das partes quis apresentar um adiantamento para o senhor perito. Mas nós gostaríamos de dizer, senhor presidente, porque não há que se falar em nova perícia, apesar do pleito com relação à insalubridade ter sido julgado em oposição ao interesse do autor. Isso porque a ata de folhas 519, as partes anuíram, salvo melhor juízo, com relação à prova emprestada. Por quê? A prova emprestada ali, já pela ausência de nova perícia, por falta de pagamento, as partes concordaram.
As partes concordaram. Se Vossa Excelência me permitir, rapidamente, o que diz a ata de folhas 519? As partes informaram que pretende produzir prova emprestada. E assim o fazem porque declaram que as condições de trabalho apuradas em outros processos são similares àquelas discutidas nessa demanda. E veja, Vossa Excelência, me perdi, concedido o prazo de 10 dias para juntar das respectivas atas, para encerramento, será designada audiência, assim a incumbência da parte tomar ciência da... E ainda aqui, não houve nenhum protesto por parte dos acionantes, acionante e acionado, porque eles concordaram, segundo a ata de folhas 519, com a prova emprestada. Então, não houve protesto. Então, pedindo vênia a Sua Excelência do desembargador relator, entende que esse momento processual já ficou sepultado. Essas são as singelas alegações que nós fazemos, porque a prova emprestada, as provas emprestadas foram contra o anseio do trabalhador. É o que se espera. Não, doutor Carlos. É só acrescer, porque poderia ter um efeito preclusivo aí realmente, discutível se teria uma preclusão diante de uma determinação do juiz de primeiro grau que fosse apostado laudos, mas o autor ele apresentou os protestos. Na juntada do laudo, em hipóteses análogas, ele lança o inconformismo dele com essa conduta e essa condução processual. Então, eu entendo realmente que não houve esse efeito preclusivo e essa matéria é passível de discussão e de conhecimento. Porque, se me permite, apenas eu citei a última audiência, que realmente não houve protesto, então sustenta-se que haveria de ser renovado, né? E não houve essa renovação. Obrigado. Bem, mas é uma questão que é discutível. O segundo votante, o revisor, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a sustentação oral, mas voto com o eminente relator, uma vez que o reclamante manifestou expressamente seu inconformismo com a prova emprestada que foi produzida. Assim, eu voto com o relator. Nós temos aqui as folhas 451 dos autos, 453, 454, 455, 501, que o reclamante veementemente protestou contra essa prova emprestada. Ele mesmo apresentou os laudos que ele entendia, mas sempre sim surgindo. Então, eu acompanho, por esses fundamentos, o voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Então, assim se decide, devolvo a presidência. Bom dia, obrigado. Bom dia. Pregamos o processo seguinte. Processo de número 8 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Bom Despacho. Recorrentes: LM Comércio Distribuidora Limitada e Alaô Pedrosa Filho. E recorridos mesmos e W Sul Logísticas em Duas Rodas Limitada. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Para sustentação, doutor Fernando Antônio, pela primeira recorrente. Eu também não participo desse julgamento. E essas não participações são consequência de que eu estive de férias antes do recesso. Evidentemente, as distribuições se fizeram sem a minha presença. E se estão julgando esse processo, eu não estou vinculado a eles. Então, preside a doutora Ana Maria Morim Rebouças, na tribuna, o doutor Fernando Rolo. Com a palavra, o excelentíssimo advogado. Obrigado, excelência. Bom dia, egregia turma. Antes de mais nada, eu gostaria de renovar aqui o meu abraço pessoal de solidariedade e condolência ao doutor Carlos Roberto e passando as razões da reclamada. Nesse caso, excelências, duas questões, uma delas suscitada no memorial, para a nosso ver a principal, tem que ver com a pretensão do reclamante, que foi acolhida até em primeiro grau e é, portanto, objeto do recurso da reclamada, foram deferidas diferenças de comissões com fundamento numa pretensa redução do percentual dessas comissões. A primeira questão suscitada a propósito disso pela reclamada
é a de que essa pretensão está sepultada pela prescrição total, nos exatos termos da OJ 175, da SBDI 1, do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê, Excelências? Porque o entendimento consagrado nessa OJ é o de que a súmula 294 do TST só assegura a aplicação da prescrição parcial àquelas parcelas que tenham respaldo em lei, em sentido estrito. E a OJ veio esclarecer, veio interpretar essa súmula, consagrando o entendimento de que comissões, embora tenham natureza salarial, não são consideradas parcelas respaldadas por lei em sentido estrito, exatamente porque a contratação das comissões não se faz com base em parâmetros legalmente definidos, né? Isso se faz livremente e, por isso, o TST consagrou, então, o entendimento de que as alterações nas comissões se sujeitam à prescrição total. Então, a primeira tese do recurso da reclamada, no que concerne a essas diferenças de comissões, tem que ver com a aplicação, com a necessidade de aplicação da OJ 175 do TST, da SBDI 1 do TST. Não bastasse isso, Excelências, o que se tem em relação a essa questão da pretensa redução do percentual de comissões é um laudo pericial contraditório até com os parâmetros que a própria petição inicial estabelece nos autos. A petição inicial fala especificamente de 2 momentos em que teria havido essa redução de comissões e indica os percentuais que haveriam de servir de referência e que foram, lamentavelmente, equivocadamente, data vênia, tomados como referência pelo juiz de primeiro grau. E a perícia, apesar de todas as restrições, de todas as censuras que a reclamada faz à perícia, mas nesse aspecto, a perícia até andou bem. A perícia categoricamente diz que naqueles precisos períodos, 2 períodos especificamente, mencionados pelo reclamante, na petição inicial, como tendo sido aqueles em que teria havido a pretensa redução, as pretensas reduções das comissões, nesses períodos, a apuração da perícia não constatou redução absolutamente nenhuma, né? Quer dizer, nem lá em 2006, nem lá em 2007, né? Naqueles meses tomados, os meses imediatamente anteriores como referência, a perícia não constatou absolutamente nada. Além disso, Excelências, nesse caso, os autos evidenciam, né, feita uma apuração mais completa dos percentuais de comissões, é preciso notar aqui que havia 2 parâmetros básicos, 2 variáveis essenciais para a apuração dessas comissões. E os percentuais, na verdade, alegados pelo reclamante, como tendo sido depois reduzidos, esses percentuais não levam em conta a existência dessas 2 balizas. Essas 2 balizas têm a ver com o fato de que uma parte das comissões do reclamante era apurada sobre as vendas feitas por ele diretamente. A outra parte das comissões por ele percebidas vinha de vendas indiretas, quer dizer, de vendas feitas por um parceiro dele, um elemento que integrava a equipe de telemarketing da empresa, de televendas, que ficava, né, internamente a prestar serviços também de venda. Então, o percentual de 6% mencionado pelo reclamante, ele vem da soma desses 2 percentuais. O que as tabelas, elaboradas até pela perita mesmo, nada obstante os vários equívocos do laudo, mostram que, na média, as comissões sempre foram da ordem de 4%. Nunca estiveram lá na casa dos 6%, conforme equivocadamente alegado pelo reclamante e, infelizmente, referendado pelo juiz de primeiro grau. Então, nesse aspecto, Excelência, ou se invalida o laudo pericial para que outra perícia, né, corrigindo essas incongruências, seja feita, ou se por acaso, né, se pudesse superar a questão da prescrição total, ou se adotam os parâmetros considerando-se essa forma de composição das comissões. E considerados esses parâmetros da maneira correta, na verdade, aquilo a que se chega necessariamente
é que não há diferença nenhuma. Quer dizer, ou se houver alguma diferença, essa diferença terá que ser apurada, mas conforme esses dois parâmetros, e não do modo como o juízo de primeiro grau estabeleceu, até fora das balizas estabelecidas pelo próprio laudo pericial, embora incongruente. E, por outra, excelências, há uma questão no recurso do reclamante, que é a da justa causa que lhe foi aplicada, bem aplicada pela empresa e bem confirmada pelo juízo de origem. Por quê? Porque o reclamante cometeu 2 gravíssimos ilícitos fartamente provados nos autos. Primeiramente, esse, né, clamorosamente, mais do que suficiente para justificar a aplicação da pena máxima trabalhista, o reclamante foi flagrado, e responde criminalmente por isso, foi flagrado envolvido no crime de furto ou quando nada de receptação. Né? Pneus, né, mercadorias da empresa reclamada foram desviadas, foram subtraídas, o reclamante esteve envolvido nesse processo, quando nada, como adquirente dessas mercadorias de um empregado, de um outro empregado da empresa. Quer dizer, minimamente configurado aí o delito da receptação. Se não, né, puder o reclamante ser logo acusado, condenado como partícipe desse furto, dessa operação que, na verdade, subtraía o patrimônio da empresa, ele, quando nada, haverá de ser considerado um receptador. E, por fim, excelência, está também confessado pelo reclamante que ele negociava mercadorias idênticas às da reclamada e, assim, promovia contra ela a concorrência desleal. Então, por essas razões, nós não temos dúvida de que a justa causa há de ser mantida como já referendada pelo juízo de primeiro grau. Obrigado. Com a palavra, doutor Antônio. Pois não, senhor presidente. Bem delineada as questões da tribuna, perdão, eu comentei aqui aos tópicos, em síntese dos fundamentos, o voto é longo. Com relação à redução do percentual de comissão, eu acolhi a prescrição, porque a matéria, inclusive, está simulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, através da OJ citada da tribuna, OJ 248, da SDI 1. Estou reformando a sentença para retirar a parcela, essa parcela de essas comissões, ficando prejudicada a discussão de méritos sobre a redução, enfim, sobre o trabalho do perito. Com relação ao repouso semanal remunerado, estou dando provimento ao recurso da reclamada para determinar que a apuração dos repousos semanais remunerados seja observada a média das comissões recebidas pelo reclamante no período imprescrito, conforme se apurado em liquidação de sentença, invertendo os honorários periciais, o ônus com relação ao pagamento dos honorários periciais, absolvendo da condenação a reclamada, que fica a cargo do reclamante, isento por ser beneficiado de justiça gratuita, devendo o valor a este título ser reduzido a R$1.000 e ser pago conforme a determinação da resolução 66 do CSJT. Com relação à justa causa, a prova é farta, realmente, e ele cometeu um ato de improbidade, está sendo processado por isso. Eu estou mantendo a sentença. Em síntese, senhor presidente, vou à conclusão. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento das diferenças de comissões e extinguir o processo com resolução do mérito contra tal pedido, conforme o disposto no artigo 2, CPC de 73, 2009, inciso 4º, com correspondência no artigo 487, item 2 do novo CPC, referentes à matéria. Determinar que, para a apuração dos repousos semanais remunerados, seja observada a média mensal das comissões recebidas pelo reclamante no período prescrito, conforme se apurar em liquidação de sentença. Absolver a reclamada condenação de honorários periciais que ficam a cargo do reclamante, isento por ser beneficiado da justiça gratuita, devendo o valor a este título reduzido para R$1.000, ser pago conforme a resolução 66 do CSJT.
dou provimento ao apelo do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento da multa do parágrafo 8º do artigo 477. Por quê? Porque não houve um acerto com ele, não foi feito um acerto rescisório, apesar das condenações à direito adquiridos, que deveriam ter sido quitados, ou pelo menos recolhido um TST a este título. Condenar reclamado a informar os dados cadastrais, período condenar cadastrais relativos ao vínculo de emprego ao reclamante junto ao CAGED, ao CNIS, o CNIS, e à Caixa Econômica Federal. A obrigação de fazer a ordem imposta deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, contados da publicação do acordo e depois da intimação específica para tanto, sob pena de multa de R$ 50, nos termos do artigo 536 e 537 do CPC 2015. Declarou-se a natureza indenizatória da parcela condenatória referida, multa do artigo 477, parágrafo 8º. Declara de natureza indenizatória, multa do artigo 477, parágrafo 8º. Reduz o valor arbitrário da condenação para R$ 25 mil, com custas pelo reclamado de R$ 500. Após o trânsito julgado, o reclamado deverá pleitear o valor recolhido a título de custo na forma da Resolução 2 de 2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, junto à diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários Contábeis Regional. Em síntese, é como voto. Pela ordem, presidente. Só para eu entender aqui a conclusão, o eminente relator deu provimento ao recurso do reclamante para deferir a multa do 477, tomando como fundamento o fato da empresa não ter entregado, porque, na verdade, não há haveres rescisórios. O relator entendeu assim, não há mesmo haveres rescisórios, mas haveria de ter sido entregue só o documento. É isso, excelência? E há uma discussão subjacente anterior com relação ao vínculo. Por isso, essas obrigações e outras acessórias que foram impostas. E não havia sido reconhecido. Então, pelas acessórias. Obrigado, excelência, pelo esclarecimento. Bem, eu sou revisora, acompanho integralmente. Doutora Ana? Eu também acompanho. Então, proclamo-se conforme voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Processo de número 23 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Varginha. Agravante, Ministério Público do Trabalho. E agravado, Ribeirão Alvi e Companhia Limitada. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Revisor, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Alex, pelo agravado. E o Ministério Público vai se pronunciar pelo agravante? Vai. Então, doutora Ana presidindo, eu não participo do julgamento, porque o doutor Carlos Roberto é o relator pelo meu gabinete. Doutora Ana. Certo. Eu dou a palavra ao doutor Ministério Público do Trabalho, por ser o agravante. Com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminente relator, doutor revisor, doutor advogado que vai me suceder na tribuna, egrégia turma. Excelências, trata-se de uma ação civil pública cujo inquérito civil contra a empresa Ribeiro Alvim e Companhia Limitada originou-se no ano de 2008 para apurar meio ambiente de trabalho, jornada de trabalho com prorrogação acima de 8 horas diárias, não concessão de intervalo de jornada, mais do que 11 horas de descanso, tudo relativo a meio ambiente de trabalho. Esse inquérito se arrastou desde 2008 e a empresa resistiu a ajustar o termo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho, o que culminou com o ajuizamento da ação civil pública no ano de 2013. O Ministério Público teve procedência na sua ação civil pública, com uma sentença que determinava o implemento do cumprimento da jornada de trabalho com duração não superior a 8 horas, conceder a seus empregados período mínimo de 11 horas, conceder a seus empregados intervalo entre a jornada de 2 horas, com a proteção do meio ambiente do trabalho. A empresa logrou também, o Ministério Público logrou também, em tutela antecipada, que isso foi um benefício que a empresa conseguiu,
uma limitação naquela oportunidade de R$200 mil das astrentes naquela oportunidade. Ponto. Começou a execução provisória desde 2000, hoje a execução é provisória porque originada de um recurso de revista ainda no TST da empresa. Desde então, a empresa continua renitente no cumprimento das obrigações impostas pela sentença. Os cálculos, excelências, já ultrapassaram R$2 milhões pelos reiterados descumprimentos atestados pelos peritos. Parece que tem havido, pela vara do trabalho, o perito constata, a vara abre vista, contesta, se abre vista, contesta, num círculo vicioso, a ponto de que, há um valor de R$2 milhões, a empresa sugere um irrisório cumprimento de R$60 mil. Vossas Excelências, o digno relator, o douto revisor, que manusearam os autos, verificaram que ao valor constatado pelo perito de descumprimento de R$2 milhões, a empresa sugere o pagamento de R$60 mil. Muito bem. Per um agravo de petição pelo final, o juiz aprova, o juiz concorda na limitação, por fim, das astrentes a R$200 mil. Quando o valor total ultrapassa R$2 milhões, o juiz, sem observar o caráter pedagógico da ação, que se arrasta desde 2001, não a ação, uma apuração de descumprimento da empresa. A ação é de 2013, mas de uma apuração de 2008, fixa uma limitação de montante de R$200 mil, não observando um caráter pedagógico, impondo uma multa com caráter de ofensa a dispositivo de todos os artigos, o que não vai ter um caráter pedagógico, porque a empresa vai pagar R$200 mil e continuar. R$200 mil para uma empresa que há quase 10 anos descumpre o meio ambiente de trabalho, não tem nenhum caráter pedagógico. Não é o valor que o Ministério Público do Trabalho, não interessa ao Ministério Público do Trabalho 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas um caráter pedagógico, coercitivo, um caráter que mostre à empresa que ela não pode continuar descumprindo o meio ambiente de trabalho. Então, o objeto do recurso, do agravo de petição do Ministério Público do Trabalho é que caia a limitação dos R$200 mil impostos pelo juízo de primeiro grau, para que se dê o valor correto das astrentes para ter um caráter coercitivo para a empresa. É o que se espera por justiça. A palavra, o advogado da parte contrária. Ilustre presidente, nobres membros da turma, antes de mais nada, excelência, gostaria de pessoalmente transmitir os nossos pêsames ao Dr. Carlos Roberto. Eu sei o quanto dói a perda de um irmão. Eu tive um irmão que faleceu no acidente de carro muito jovem também. Espero que Deus conforte, doutor, e que o tempo ajude que essa saudade se dissipe. Bem, excelências, o Ministério Público disse bem do que se trata a ação, limitação de astrentes. Mas não se restringe a isso. A reclamada é um supermercado, com sede em Alfenas, com uma filial em Machado e uma filial em Varginha. Teve uma condenação em função de não ter concedido intervalo integral de 1 hora, horas extras superior a 2 horas, e não manter registros, o livro de registros
dentro do estabelecimento, com as frentes combinadas, mas que, com todo respeito ao entendimento do Ministério Público, no voto de lavra do ilustre doutor Márcio, essas astrentes foram limitadas, e foram limitadas a 200 mil. Diz do corpo do voto, e o acórdão está às folhas 398 e 399, o seguinte, com permissão para fazer aqui a leitura. Finalmente, concernente ao valor da multa diária pelo descumprimento da tutela antecipada, de folhas 240, considero a recalcitrância da ré que, mesmo após um prazo razoável para a implementação das determinações contidas nos dispositivos legais violados, não apresentou real esforço no sentido de atender às obrigações impostas. Tenho, em decorrência dos atos perpetrados, por adequada elevação da multa diária para a quantia de R$1.000 por empregado, limitada a 200 mil, como suficiente para atender aos fins a que se destina, pois desestimula novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido. E outro ponto, excelências, lembrando que a empresa é um supermercado de Alfenas, com filiais em Varginha e Machado, não é só isso que determinou o despacho de primeiro grau. O despacho de primeiro grau determinou que fosse atendida a determinação do acórdão, limitar as astrentes em 200 mil. Mas a condenação não foi só essa. O próprio despacho de folha 788 determina que o perito leve em consideração que a multa imposta até 5 de maio é de 20 mil, que a multa imposta no período de 6 de maio a 23 de maio de 2014 é de 131 mil, que a multa imposta após 23 de maio a ser calculada deve ser limitada a 200 mil e que a indenização por danos morais coletivos é de 150 mil. Ou seja, nós temos aqui uma condenação em multas e astrentes já chegando a R$500 mil em um supermercado que tem 2 filiais. Entendemos nós, excelências, que o acórdão de lavra do Dr. Márcio limitou a 200 mil as astrentes. Não excluiu, e o acórdão é bem claro nisso, deixa a condenação a R$150 mil por danos morais coletivos, e essa empresa vai tentar pagar. O que pretendeu a empresa, em primeiro grau, foi limitar essas astrentes. Se chegarmos, como quer o Ministério Público, às astrentes de forma ilimitada, ao longo do tempo, e relembrando que são fatos esses que ocorrem, que certamente a empresa se responsabilizará, porque feito mais de 2 horas extras no dia, foram pagas as horas extras, e ela se esforça para fazer cumprir. Agora já colocou um empregado para vigiar o retorno do almoço, porque não pode deixar o pessoal bater o ponto com menos de 1 hora de intervalo. Já tem um fiscal de ponto de intervalo, por exemplo. Ela se esforça em cumprir. E são, com todo respeito ao entendimento do Ministério Público, e de outra feita participei de uma sustentação oral onde o Ministério Público expôs bem a tese, e o Ministério Público disse exatamente o seguinte: nós não queremos também maus empregadores no mercado. Com todo respeito, excelências, não é o caso de tirar um supermercado com 2 filiais do mercado, com uma multa exorbitante, uma astrente ilimitada que passa de R$2 milhões. É tentar ajustar ao que determina a legislação. Entendemos nós que essa multa, as multas fixadas de R$20 mil até 2014, e depois de R$131 mil até 23 de maio de 2014, mais 200 mil após 23 de maio, e mais 150 mil de danos morais, chegando a mais de R$500 mil, com todo respeito, mais do que suficiente para que se atinja a finalidade da decisão liminar. Lembrando que, como disse a ilustre procurador, o processo ainda está em execução provisória, aguardando o julgamento do recurso de revista. Por esses motivos, excelência, esperamos nós que seja negado o provimento ao agravo de petição do Ministério Público para que seja mantida a decisão exarada pelo Dr. Enoque Piva em Varginha, porque atende, inclusive, ao voto do ilustre relator quando da fixação das astrentes, limitando a R$200 mil. É o que espera, excelência. Palavra, excelentíssimo relator. Presidente, com a vossa vênia, vou cumprimentar a ilustre doutora Maria Amélia, o ilustre advogado da tribuna, que está defendendo os interesses da parte agravada.
a situação dos autos, o que se discute efetivamente é uma limitação das astrentes. Esse é os valores que foram estabelecidos por dano moral coletivo, multas impostas em período anterior a 23 de maio de 2014. Não é realmente o objetivo desse agravo interposto pelo ilustre Ministério Público. E dentro da matéria discutida, já é mais ou menos ponto firme, não é questão duvidosa, que a possibilidade de ofício de modificar o valor ou mesmo a periodicidade de multa, porque é uma matéria que não transita em julgado. É também bom ponderar, e isso foi colocado pelo Ministério Público, também pelo advogado na tribuna, execução provisória. Ainda não temos ainda uma decisão firme no processo, na fase de conhecimento. A possibilidade, então, é indiscutível. Eu trago aqui precedente do TST quanto à possibilidade de a multa ser alterada, tanto para mais como para menos, a periodicidade também. E, no caso dos autos, o que também tem que se levar em conta, o Ministério Público colocou uma situação que é muito importante, que às vezes passa desapercebido. Não é o valor em si da multa que vai trazer para o Ministério Público um interesse recorrer. É o caráter pedagógico. Também é uma matéria que não existe muita discussão. Observa-se o caráter pedagógico. Aqui não se pode dar uma proteção ou dar uma guarida a uma gravidade de descumprimento da legislação trabalhista. Mas a infração trabalhista ela tem que ser observada também na sua dimensão e no que realmente foi colocado. O doutor colocou bem as infrações que foram objetos dessa demanda interposta pelo Ministério Público. São graves? Sim. A gravidade ela tem que também girar dentro de uma órbita. E dentro dessa órbita, desse descumprimento que foi reconhecido, eu entendo que e também com o caráter pedagógico foi colocado pelo Ministério Público, mas eu acho que a decisão de primeiro grau, e entendo assim, que ela guarda uma proporcionalidade. O que nós temos no caso dos autos aqui? A empresa foi colocada, que é um supermercado com algumas filiais, ela possui um capital social, no ano de 2013, de R$800 mil. A não limitação dessas astrentes, que hoje atinge um importe de quase R$2 milhões, que é R$1.957.196,34, isso em março de 2016, eu entendo que ela foge desse caráter proporcional. Daqui se vai fazer medida aqui de equidade em casos dessa que onde se já está fazendo limitação de multa. É exatamente isso, é proporcional, a multa que se apurou, ela se apresenta excessiva, por isso eu entendo que a decisão de primeiro grau, ela prima por um equilíbrio, por exatamente observar esse caráter de proporcionalidade. E tem uma frase aqui no voto que eu estou apresentando, que eu acho que ela é bastante sugestiva e poderia ter sido usado como sumário, que é a sanção impossível de se cumprir é tão ineficaz quanto a inexistência de sanção. Por isso, quando data vênia do que foi colocado na tribuna pelo ilustre representante do Ministério Público, eu estou conhecendo o agravo e estou negando o provimento. Doutor Antônio? De acordo com o voto, senhor. Também, eu sou terceiro votante, também estou de acordo com a defesa vênia da sustentação por parte do Ministério Público. Então, assim se proclama, devolvo a presidência. Obrigado, excelências. Bom dia a todos. Pregão, processo seguinte. Um pedido de preferência no processo de número 5 da pauta. Processo proveniente da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Alice Solução Entrade Pessoas Limitada e Fúvia Cláudia Soares Alves. Recorridos mesmos e Banco Bradesco S.A. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. O pedido de preferência foi pela reclamante recorrente. Doutora Ana, é apenas um pedido de preferência, não haverá sustentação oral. Tem a palavra, por favor. Bem, vou limitar minha conclusão, porque eu conheço dos recursos ordinários. Não conheço, contudo, das razões da primeira reclamada relativas à ilicitude da
terceirização, porquanto já definida por esta douta turma julgadora, conforme o acordo de folhas 752 e 755. Outro sim, deixo de conhecer do pedido sucessivo do recurso da segunda ré, de exclusão da integração do repouso semanal remunerado, acrescido dos reflexos de horas extras em outras verbas, como férias, 13º, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que no dispositivo o juízo de origem já determinou a aplicação da OJ 394 da SDI 1 do TST, carecendo-lhe, portanto, de interesse recursal. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada, para determinar que, na apuração das horas extras, sejam observados os períodos de férias, por amostragem, folhas 98, os afastamentos, suspensões e interrupções, devidamente comprovados nos autos, conforme se apurar em liquidação. Dou provimento ao recurso do reclamante para, primeiro, determinar que o aumento da remuneração em razão das horas extras habituais reflita no seguro-desemprego, considerando a fórmula de cálculo do benefício, conforme a ser apurado no momento da liquidação. Segundo, acrescer a condenação ao pagamento de 15 minutos extras diários, pelo desrespeito ao intervalo do artigo 384 da CLT, com adicional e reflexos em conformidade com os parâmetros já delimitados na origem. Terceiro, acrescer a condenação ao pagamento de 21 dias de aviso prévio indenizado. Quarto, condenados reclamados ao pagamento da multa convencional de R$ 18,98 pela violação da CCT de 2008, de R$ 20,12 pela violação da CCT de 2009-2010, R$ 21,63 pela violação da CCT 2010-2011, R$ 23,58 pela violação da CCT 2011-2012. Fixo no valor a condenação de R$ 26.000, com custo de 520 pela reclamada. Esse é o meu voto. Bom, o voto da relatora está dando provimento recíproco, mas evidentemente que o provimento do recurso da reclamada é pequeno e do reclamante foram providos mais itens. Doutora Ana Isber. De acordo. Eu também acho que a votação foi feita com equilíbrio e esmiuçada no voto da relatora. Estou acompanhando o julgamento unânime, então, nos tempos do voto da relatora. Julgamento encerrado. Bom, nós estamos terminando a sustentação oral dos processos físicos, mas para facilitar os advogados, que devem ter outros compromissos hoje à tarde, inclusive audiência, nós vamos dar fazer um hiato no julgamento dos restantes dos processos físicos sem sustentação. Estamos reabrindo os processos judiciais eletrônicos e vamos processar o julgamento nos judiciais eletrônicos daqueles que têm advogado presente. Então, abertos os processos das duas sessões de procedimentos eletrônicos. E eu passo, então, a palavra à doutora secretária para que processe o pregão pertinente. Pauta das 9 horas. Uma preferência regimental. Advogado de Brasília. Processo da pauta de número 17. Processo de número 10.562/73 de 2015. Processo proveniente da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, União Federal. E agravado, Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Para sustentação, doutor Eliseu, pela recorrida, pela associação. Bom, eu não participo desse julgamento, presidindo a desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, doutor Antônio Carlos é o relator, o advogado da agravada Associação NAC na tribuna. Doutora Ana. Doutor Carlos, o senhor tem condições de antecipar? Só um minutinho, doutora. Ah, pois não. Estou abrindo a sessão agora. Aí vão ao... O número do processo? 17 da pauta, Onde? 10.562. Só um minutinho.
Cede a pauta. Está abrindo agora. Verde vai mais rápido. Pois não, senhor presidente. Eu devo ter aberto a outra. Ótimo. Se o senhor puder antecipar a conclusão, acho que ajudaria a sustentação. Pois não. Temas para limitar. Conheço do agravo de petição, no mérito sem divergência do provimento ao agravo interposto pela União Federal para determinar a retificação dos cálculos, para determinar a atualização monetária e aplicação dos juros de mora na forma preconizada no artigo 39 da Lei 8.177/91 e ao J7 do Pleno TST. Em síntese, é o resumo do voto. Bem, doutor Ildeu, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras e senhores desembargadores, colegas advogados, senhoras e senhores servidores. Nós estamos aqui, é necessário que se faça diante de um processo sui generis. Dá para se dizer que único no histórico da Justiça do Trabalho. Em 2001, a Ana Jucla ajuizou um mandado de segurança junto ao TST, postulando a equiparação que lhe havia sido retirada pela Constituição de 88 aos juízes togados. O mandado de segurança não logrou êxito junto ao TST. Através de um recurso ordinário, o STF reformulou a decisão e concedeu aos juízes classistas e seus pensionistas a parcela autônoma de equivalência, a famosa PAI. Feito este julgamento, transitado em julgado, a Ana Jucla postulou junto ao TST o cumprimento da decisão. Foi determinado em maio de 2014 a inclusão da parcela no salário dos classistas aposentados e de suas pensionistas, que vem sendo pago desde lá. No entanto, os valores do período de tramitação do processo entre 2001 e 2014 não foram cumpridos pela União. A Ana Jucla ajuizou ação de execução junto ao TST, que é a instância originária, e o TST, através do seu presidente e relator do processo na época, determinaram que fossem expedidas cartas de ordens aos tribunais regionais, sendo que a este tribunal regional vieram 4 ações, sendo esta uma delas. Processado, a contadoria deste tribunal julgou que não havia condições de processar a atualização dos cálculos. O outro julgador da 45ª Vara nomeou o perito de sua confiança para que elaborasse os cálculos. Elaborados esses cálculos, a União embargou genericamente e apresentou um cálculo do NECAP, um parecer técnico do NECAP, do núcleo de Minas Gerais. Foi julgado procedente a ação da Ana Jucla. A União entrou com agravo de petição e, novamente, genericamente, contesta
o cálculo apresentado, negando o total da dívida e pedindo a nulidade do cálculo. Esta preliminar, ela nem mesmo poderia ser conhecida, porque não obedece o que estabelece o artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Porque não indica quais são as verbas que estão a extrapolar o pedido da União. E no mérito, a única coisa que se discute é a correção monetária, ou seja, ATR versus IPCA. A aplicação da lei, do artigo 1º da Lei 999497, esta julgada inconstitucional pela DIN 4357, que determinou que a TR não é fator de correção monetária, eis que ofende o princípio da propriedade. Não há que se alegar também que essa decisão tenha sido reformulada na medida, medida cautelar 22012, julgada pelo ministro Dias Toffoli, porque esse, em seu voto, ele limita apenas aos créditos laborais trabalhistas. E nós estamos aqui diante de um crédito administrativo. Os classistas e seus pensionistas são pagos pelos cofres da Justiça do Trabalho e são considerados ainda do quadro de servidores desta Justiça. Portanto, não se trata aqui de verba laboral de cunho trabalhista, mas sim de cunho administrativo. Desta forma, é importante que se destaque que esse dispositivo declarado inconstitucional não pode ser aplicado ao caso. Até porque, se o debate da correção monetária se dá em relação à fazenda pública, as dívidas da União, o que deve se aplicar é justamente a correção monetária que foi buscada pela União. Ou seja, que seja reconhecido como foi, em primeiro grau, que a base normativa de cálculos passe pelo ato 209 do TST e a resolução 152 do CSJT. Por quê? Porque, volto a repetir, e não quero ser excessivamente maçante nesse sentido, os valores que estão sendo discutidos aqui, as verbas que estão sendo discutidas aqui, são verbas administrativas. Essa é a importância, a diferença que deve ser feita. Quer dizer, não é admissível que o pagamento de alguém que fosse receber essa verba, não interessando que a execução esteja se dando via judicial. O que não pode se estabelecer uma diferença entre aqueles que recebem administrativamente, recebam a correção pelo IPCA, e os que recebam judicialmente a mesma verba, recebam a correção pela TR.
há uma diferenciação da mesma categoria, né? Até porque entendo que não é diferente um do outro, e necessariamente não é diferente a natureza, a origem da verba aqui discutida. Frisando essa questão, estabelecendo esta diferença entre o que foi decidido na ADIM e o que foi definido na medida cautelar, há que se perceber que a medida cautelar não atingiu as verbas administrativas. É o quanto basta para que se provenha o pedido da Anajucla e se rejeite o agravo de petição. Apenas para concluir, requer ainda a Anajucla, porque se em preliminar alegou-se que não havia condições de seguimento do agravo de petição, porque não estabeleceu cálculo e não estabeleceu, no mérito a União determinou que apresentou um cálculo e estabeleceu valores. Então, nesse sentido, entende a Anajucla que seja expedido os precatórios desta parte em controvérsia, que seja condenada a União em verbas honorárias, porque a sucumbência está admitida a partir do parecer técnico juntado pela própria União aos autos, admitindo um débito em torno de 32 milhões de reais. Obrigado. Quer suspender um pouquinho? Doutor Antônio, com... Pois não. 5 minutos, vamos trocar uma ideia. Tá, com a devida vênia, eu tenho uma questão aqui com relação à competência. Eu vou pedir licença ao presidente e os componentes deste julgamento, eu gostaria de ter um intervalo para discussão. Pois não. Permite, doutora? Perfeitamente. Então, Pois não. Doutora Ana Spitz, doutor, nós vamos suspender a sessão.
presidência a ilustre desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Retornando o julgamento, eu dou a palavra ao excelentíssimo relator, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Eu só quero reforçar que, superadas as questões preliminares na forma dita da tribuna, restou, evidentemente, o exame do mérito para ser examinado. Eu aqui estou mantendo o meu voto, que é pela aplicação da TR, na forma do artigo 39 da Lei 8.177/91, por ser universal, aplicada a todos, toda a seara, tanto administrativa quanto judiciária. Não temos notícia ainda de pagamento no nosso âmbito, de pagamentos pelo IPCA. Em sendo assim, eu estou mantendo meu voto, que é pela aplicação da TRD, mesmo porque essa matéria, conforme eu já disse no voto, já foi apreciada por outras turmas desse regional e foi nesse sentido o voto, de aplicação da TR, é como voto. Eu sou a revisora e realmente estava com um problema maior aqui com relação à competência, motivo pelo qual precisava de uma reflexão com relação à citação de outras decisões já exaradas nesse tribunal. Mas, superada a questão da competência, acompanho integralmente com relação às preliminares. Com relação ao índice, que é a discussão da tribuna, nós já temos decisão também desse regional em casos semelhantes da própria Associação Nacional dos Juízes Classistas. Então, vou acompanhar integralmente o voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Doutora Ana. Também acompanho integralmente. Bem, então, assim se proclama, conforme o voto apresentado, e devolvo a presidência. Muito obrigada. Bom dia, doutor. Pregão, processo seguinte. Processo de número 10 da pauta. Processo de número 10, 288-74 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de São Sebastião do Paraíso. Recorrentes, Caixa Econômica Federal e Marcelo Ribeiro do Prado. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutora Daniela, pela recorrente, pela reclamada recorrente, pelo... Reclamante. Tem dois. Pelo reclamante recorrente? Perfeito. Doutora Ana Maria, presidindo, por favor. Bom dia a todos. Pois não, com a palavra, doutora. Eu gostaria de ouvir o voto, primeiramente. Obrigado. Bem, doutor Carlos Roberto, pode. Eu até ia também sugerir isso, porque é um voto extremamente longo. E oportunizou de conhecer todas as normas da Caixa, porque me parece que se discutiu aqui tudo. Quase tudo que é possível. Matérias recorrentes, outras matérias que são não tão repetitivas, mas eu vou passar a leitura, porque acho que facilitará o trabalho da doutora. Até para chegar na conclusão aqui, é longo. Bom, eu estou conhecendo de ambos os recursos, até mesmo do recurso, um complemento do recurso da CEF, porque houve um provimento em ED a CIDES favorável. No mérito, eu estou dando parcial provimento ao recurso da RE. Primeiro, limitar o reconhecimento da prescrição quinquenal de eventual direito às horas extras anteriores a 8 de fevereiro de 2015, unicamente às 7ª e 8ª horas. Salientando que tal aspecto não se entende as horas decorrentes de intervalos e as excedentes à 8ª diária. Segundo, determinar o divisor 220 para o cálculo de horas extras. E terceiro, reconhecer a natureza indenizatória do auxílio-refeição e, por conseguinte, excluída a condenação ao pagamento de reflexos dessa parcela em férias, 13º, horas extras e fundo de garantia. Também dou parcial provimento ao recurso do autor. Primeiro, para estender os reflexos de comissão
em gratificação semestral e APIPs. E segundo, acrescer a condenação o pagamento da complementação salarial correspondente à diferença entre o valor da gratificação de função suprimida, 100%, e do adicional compensatório pago, parcelas vencidas e vicendas, e reflexo em horas extras pagas e deferidas, férias mais um terço, 13º, gratificações semestrais, APIPs e licença-prêmios. Os previdenciários declaram a natureza salarial das parcelas acrescidas, exceto repercussão em férias indenizadas mais um terço. Estou mantendo o valor da condenação e custas por compatíveis. Então, com a palavra, doutora. Por se tratar de matéria recorrente, extensa, eu vou apenas reiterar os termos do recurso. Obrigada. Doutor Antônio? De acordo com o voto. Eu também estou de acordo. Então, assim se proclama. Devolvo a presidência. Obrigada. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Processo de número 26 da pauta. Processo de número 10.817.20 de 2015. Processo proveniente da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Consultora Remo e Semig Distribuição S.A. Recorridos mesmos e Maicon Luiz Fantini Farias. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. E terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutora Ludmila, pela consultora Remo. Isso, doutora. Isso, doutora Ana presidindo, advogada no tribunal. Não está saindo o número da pauta. Doutor... Mas você entrou... Doutor Antônio, nossa... Carlos. Desculpa. Doutor Carlos, o senhor antecipa... Antecipo. Com todo prazer, presidente. Eu estou conhecendo os recursos, no mérito recursal, estou provendo parcialmente os apelos do empresário para declarar a responsabilidade subsidiária da CEMIG em relação às parcelas objeto da condenação. Estou mantendo os valores arbitrados da condenação e custas por compatíveis. Doutora, com a palavra. Bom dia, excelentíssimo presidente, desembargadores. O principal ponto da minha sustentação aqui é a questão da litigância de má-fé que foi arbitrada. De fato, não houve um protocolo, mas esse protocolo não gerou prejuízo ao processo e eventual prejuízo gerado foi exclusivamente à própria reclamada. A má-fé aqui, no processo, ela tem que ser robusta, ela tem que ser comprovada, e nesse caso a gente entende que não houve. Até porque, além do erro da reclamada, houve também um erro do próprio reclamante, conforme memoriais apresentados ontem, que protocolizou tanto as contrarrazões quanto o seu recurso ordinário no processo equivocado também, demonstrando que é um erro, assim, de fato ocorreu um erro, mas não tem má-fé, porque o reclamante também teria agido de má-fé ao protocolizar o recurso ordinário e as contrarrazões no processo errado. Então, esse é o principal ponto que a gente traz aqui. E é muito importante também ressaltar que a gente não pede a análise destes documentos, tão somente a exclusão da má-fé, porque, ainda que protocolizados em processos errados, o prejuízo foi da reclamada, porque a gente tinha nessas atas diversas confissões que a gente sequer pede a análise dessas confissões nesse apelo recursal. Doutor Carlos. Vou cumprimentar a ilustre advogada. Teve ontem lá na vara me entregando memorial e já destacou esse ponto. Me chamou a atenção no memorial que me foi entregue, porque eu, até então, não tinha qualquer ciência de contrarrazões e nem de recurso adesivo da parte autora. E realmente eu sigo aqui no meu voto nessa linha. Eu tive, como a senhora teve o cuidado de me juntar cópias, tanto de contrarrazão como do adesivo, eu examinei que ele a petição foi endereçada e juntada em processo distinto. Essa é uma consequência da parte. Desde antes, em processo de conhecimento, ou em processo físico, já tinha aquela aplicação
aquela teoria do menor esforço, que era princípio, que se chamava de princípio hedonístico, que eu não posso conhecer, e eu estou seguindo essa mesma linha aqui. Essa é a consequência. Agora, quando se busca, e é aqui o que eu estou me limitando, porque a matéria é extensa, repetitiva, recorrente, questão envolvendo terceirização de CEMIG, da empresa que a senhora representa, é a questão da multa que foi aplicada. A litigância de má-fé, ela tem esse nome, mas muitas vezes eu não tenho que buscar um interesse exatamente de má-fé. O que houve nesse caso? O juiz deferiu um requerimento da parte demandada, que a senhora representa, de juntar cópias. Se criou um incidente. Esse incidente, depois, ele se tornou infundado, porque a empresa não junta esses documentos. Eu crio um incidente manifestamente, segundo o CPC, infundado. Eu não junto essa ata, eu pretendo produzir uma prova, eu provoco o judiciário, eu concedo a esse reclamo e a empresa não toma. Então, aí não é que eu vou buscar, é mais objetivo. Claro que tem uma consequência, eu quero produzir uma prova. Se eu não produzo essa prova, eu sofro consequências que decorrem de ônus. Mas eu criei um incidente. E esse incidente, ao final, dentro da linha de primeiro grau, eu entendo que também é infundado. Pode ser chamado também de protelatório. Então, a aplicação de multa, nesse caso, ainda que isso é já reconhecido no apelo, que houve um equívoco ou uma outra expressão que se usa dos procuradores, é exatamente isso. É um dever de lealdade, é um dever de colaboração destacado no novo CPC, que a parte tem. E se fez isso, a multa, eu acho que ela é adequada e justa ao caso dos autos. Vou pedir vênia ao que foi colocado à tribuna e eu vou manter essa incidência da multa. A conclusão do voto, enfrentando as outras matérias também, é de conhecer dos... Eu cheguei ali... Chegou. Então não preciso repetir. Doutor Antônio? De acordo com o voto. Eu também estou de acordo com o voto. Devolvo a presidência. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Pregão, processo seguinte. Processo de número 62 da pauta. Processo de número 11.370.53 de 2016. Processo proveniente da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Geraldo Maciel de Faria. E recorrido, Life Center Sistema de Saúde S.A. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Paulo Henrique, pelo reclamante recorrente. Doutora Ana, presidindo 62 da pauta. Engraçado. Vou aguardar ele chegar aqui, porque ele não está na minha ordem. É o 11.370, das 9 horas. 9 horas, se torna com a pauta de 9 horas aberta. Tá. É que ele achou. Agora ele caiu aqui. O senhor está falando pela empresa? Não, pelo recorrente, reclamante. Pelo reclamante. Com a palavra, doutor. Bom dia a todos, ilustres embargadores, membros do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. O caso é uma reclamatória simples, com poucos pedidos, que fala basicamente da estabilidade pré-aposentadoria. Data máxima vênia, na sentença, a douta magistrada não entendeu o que estava se pedindo. Ela confirma que tem uma norma coletiva que prevê estabilidade pré-aposentadoria do empregado, que contando com mais de 2 anos de serviço na empresa e que esteja em 12 meses para se aposentar, ele teria direito à estabilidade. No caso, o reclamante elaborava 10 anos para a reclamada e faltava 10 meses para ele se aposentar. Ela entendeu que a gente estava requerendo aposentadoria especial de 25 anos por atividade insalubre. Ocorre que, assim como vários trabalhadores do país, ele desenvolve atividades insalubres em algumas empresas, e em outros períodos ele desenvolveu atividades comuns. Então, nesses períodos de atividade insalubre, o legislador optou por fazer uma conversão, que seria a aplicação do fator 1,4, 40% a mais nesses períodos de atividade insalubre. Fazendo essa contagem de tempo, isso demonstrado com demonstrativos do INSS de cálculo da aposentadoria, o CNIS demonstrando os períodos de trabalho, os perfis profissiográficos
demonstrando os tempos e os períodos em que ele laborou em atividades insalubres, o cálculo faltaria menos de 10 meses para ele adquirir a aposentadoria. E o que a norma prevê, que a aposentadoria por tempo de serviço, não é aposentadoria proporcional, não é aposentadoria especial, é aposentadoria por tempo de serviço, que seriam uns 35 anos de trabalho. Então, faltava 10 meses para que esse trabalhador obtivesse o direito à aposentadoria por tempo de serviço e a empresa mandou ele embora, muito provavelmente prevendo essa estabilidade. Então, o que se pede aqui, basicamente, é a reforma da decisão de primeira instância, para que se reintegre o reclamante e seja pago todas as parcelas vencidas em incêndio, salários, 13º, férias e os reflexos disso, em decorrência da dispensa ilegal, já que o reclamante possui estabilidade pré-aposentadoria. Doutor Carlos. Cumprimentar o advogado e eu vou seguir a linha interpretativa que foi colocada na tribuna, mas com um final não favorável à tese do recorrente. Primeiro aspecto, a sentença de primeiro grau, ela se fundamenta no sentido de que ele já havia adquirido direito à aposentadoria. Se já existe a aquisição desse direito, ele não goza de estabilidade, e que é o que a convenção coletiva realmente vem a proteger. Não posso ser dispensado nos 12 meses anteriores. E segundo a tese do juiz de primeiro grau, ele já havia implementado. Essa é a tese que foi colocada na sentença de primeiro grau e que o autor busca modificar, falando que houve uma leitura equivocada ou que não houve a compreensão. Uma maneira de interpretar, que pode ser discutida, mas foi essa que o juiz entendeu mais aplicável ao caso. O que é mais ou menos fonte já, um posicionamento mais tranquilo, que norma convencional, ela demanda uma interpretação estrita. E a interpretação da norma é 12 meses que antecedem a condição de aposentadoria ou de jubilação. 12 meses, efetivamente, não houve. Aí a tese do autor, bem construída, é no sentido de que teria uma aposentadoria especial por trabalhar em ambiente insalubre, que reduziria esses 12 meses para um período inferior. E eu estou entendendo que essa interpretação data vênia, ela não é mais adequada aos autos. Eu faço uma interpretação estrita aqui da norma convencional. Eu, nos 12 meses que antecede, eu não posso. E não era o caso dele. Primeiro, esse ponto. Para não acolher as razões recursais. Que seria o fato, aplicar esse redutor do tempo de contribuição e que seria necessário apenas 10 meses. Ele está interpretando a norma convencional. A norma convencional, ela deveria dispor isso. E não eu fazer essa interpretação, que eu entendo data vênia não mais adequada aos autos. Tem um outro aspecto aqui também, e quando se faz a consideração dos PPPs do reclamante, com a aplicação do índice de 1,4 em outros vínculos, que é o que é também o forte fundamento do recurso, esse fato, perante a autarquia previdenciária, ele é incerto. A própria continuidade da atividade insalubre da ré, por isso que eu estou entendendo que esse tempo faltante, que é de 10 meses para a aposentadoria, ele realmente não pode vicejar e ser acolhido como pretende o autor. Menciono ainda que a simulação do tempo de contribuição, que está encartada no IDB 212-DF-915, a página 18, página 1, menciona que o tempo faltante para a aposentadoria integral é de 6 anos, 8 meses e 24 dias. Sobre essas considerações, com a vênia do que foi colocado na tribuna, eu estou conhecendo o recurso, estou negando o provimento. O segundo votante aqui é o doutor Antônio Carlos. Né? Antônio Carlos. Eu, com a devida vênia do relator, eu entendo que foi satisfeito os requisitos para a aquisição da estabilidade provisória.
Nesse sentido, eu manifestei minha divergência e que está à disposição na tela. Eu entendo que, de fato, ele cumpriu os requisitos. Mesmo se ele já, com os PPPs que ele juntou, com a prova que ele fez, que ele já tenha adquirido a estabilidade, já ultrapassou o período da garantia, se ele tem para mais um tempo, já é suficiente para a garantia mínima do emprego. Agora, não sendo esta a hipótese, feitas as contas, e ele aplicando o redutor, tendo levando em consideração que a vida do trabalhador é parte é cumprida, no caso dos autos, sob a condição de insalubre e parte não, vai haver aí uma hibridez, vamos dizer assim, desse tempo de serviço. E isso, com a quantidade de anos que ele trabalhou de serviço de saúde, mais de 10 anos em condições insalubres, ele tem direito à estabilidade, porque ele vai cair aí dentro dos 10 meses, sim, aplicando o artigo 70 do decreto 348. Eu entendi a tese do nobre relator, mas, com a devida vênia, eu entendo que assiste razão ao reclamante. Eu estou dando provimento ao recurso para determinar a reintegração dele no emprego, com a devida vênia como voto. Eu registro o recebimento memorial, parei para reexaminar o processo, já tinha examinado, mas sempre a oportunidade, e constatei que a convenção coletiva em que se funda o reclamante, ela teve vigência de 2012 até 31 de março de 2013. Em recente decisão do Supremo, a questão da ultratividade não se aplica mais. O reclamante foi dispensado em 2 de setembro de 2014, mais de um ano. Não teve norma, não tinha mais norma coletiva a ampará-lo nesse período todo. Então, acordo todos os fundamentos apresentados pelo relator e acrescento mais esse como fundamento para o meu convencimento e acompanho a conclusão apresentada com a devida vênia da divergência e da sustentação. Então, assim se proclama e devolvo a presidência. Presidente, eu só vou examinar isso, talvez para crescer como fundamento de decidir, essa questão de... porque, apesar do TST chamar de ultratividade, eu sempre tive reserva no emprego desse término, porque, para mim, sempre foi mais uma condição que preexiste. É mais pela doutrina de aquisição de direito que o Robier falava, que a aquisição de direito se faz pelo efetivo exercício. Se não há efetivo exercício, esse direito não pode ser adquirido. Então, não é muito de falar de ultratividade de norma. Se naquele período não houve efetivo exercício, por isso que eu vou agradecer a Vossa Excelência e vou fazer um estudo. A conclusão fica mantida, talvez só mesmo para crescer esse como fundamento de decidir. Então, devolvo a presidência. A secretaria, só para efeito de retratar com realidade, eu registro que o julgamento foi por maioria de votos vencido o ilustro doutor Antônio Carlos. Perfeito? Perfeito. Pregão, processo seguinte. Processo de número 44 da pauta. Processo de número 11.035.18 de 2015. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Juiz de Fora. Recorrente, Fernando Henrique Vilela. E recorrido, Contagem, Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Limitada. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Doutora Ana, presidindo. Para sustentação, doutor Robson, pelo recorrido. Bem, doutor Carlos. Eu estou conhecendo, estou afastando a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, negando o provimento. A palavra, doutor. Pelo prosseguimento do julgamento, tendo em vista o voto do nobre desembargador relator. Ok. Doutor Antônio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, assim se proclama a unanimidade. Muito obrigado, excelência. Pregão, processo seguinte. Processo de número 75 da pauta. Processo de número 11.843.85 de 2015. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Tuiutaba. Recorrentes, Nestlé Brasil Limitada e Auxilene de Castro Queiroz. E recorrido os mesmos.
Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Terceiro votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Alexander, pela reclamada recorrente. Doutora Ana, presidindo. Doutor Antônio, doutor Carlos, só para facilitar. Antônio Carlos, mas não cheguei lá ainda não. Estou conhecendo os recursos, no mérito estou negando provimento ao recurso da autora e estou provendo parcialmente o da ré para estipar da condenação, minutos residuais, arbitrado em 20 minutos diários e reflexos. Estou mantendo o valor por compatível. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoal na qual cumprimento os demais componentes dessa turma. Senhor presidente, no que se refere à proposta de voto do eminente relator, da tribuna, eu só gostaria que fosse elastecido o entendimento para que fosse a ré absolvida da condenação no que se refere aos 21 dias deferidos na sentença de origem, porque houve o entendimento de que a empresa só poderia demitir a empregada, portadora de necessidade especial, apenas no dia 23/9 de 2015. Por quê? A reclamante ela estava dentro da relação de empregados com portadores de necessidades especiais. A reclamada dispensou e 21 dias depois foi feita a contratação de outra empregada com necessidades especiais. A interpretação que a reclamada pretende dar, excelência, ao artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.203 de 91, é no sentido de que não há que se falar em instabilidade de emprego ao empregado portador de necessidades especiais. A proteção do referido parágrafo 1º do artigo 93, ela é uma restrição ao direito potestativo do empregador de livremente demitir o empregado que está dentro dessa cota para permitir somente que o número que o empregador mantenha esse número da cota mínima exigida, ou seja, a proteção de que você só pode demitir um empregado dentro dessa cota mínima exigida por lei se você contratar outro. Só que especificamente nesse caso, o que vem demonstrando a reclamada é que a empresa já superava o número exigido da cota. Então, isso está comprovado no processo, que a empresa tem um número maior do que a lei permite de empregados portadores de necessidades especiais. E um segundo aspecto, que data máxima vênia não foi, no nosso entendimento, bem analisado, é que antes da reclamada efetivar a demissão dessa reclamante, já estava ocorrendo processo seletivo para a contratação de 2 empregados com necessidades especiais, tanto é que 21 dias um foi contratado e a decisão, nesse sentido, reconhece. Então, à luz dessas nuances, é que pede que seja elastecida a proposta de voto do eminente relator para também embarcar, absolver a reclamada nesse ponto, porque a interpretação data vênia que nos parece mais correta é que a limitação do artigo 93 veio apenas, então, somente para proteger, para impedir que as empresas deixem de observar a cota legal. Então, é esse ponto que eu quero ressaltar. Eu vou cumprimentar o advogado. É engenhosa a interpretação que o senhor faz, se partirmos de uma linha interpretativa de proteção. Há uma limitação da denúncia vazia do contrato, mas a lei que nos iguala a todos, pelo caráter subjetivo, genérico, de ser roupa pronta que serve a todos, porque não se ajusta bem a ninguém, não é bem esse caso. Não é de uma proteção. O que a lei fala aqui é um aspecto discriminatório. Então, eu não vou seguir essa linha muito de proteção do empregado. É uma discriminação que a lei veda pelo fato de uma condição especial dele. Então, por isso, eu entendo que o argumento engenhoso que o senhor coloca na tribuna, ele não pode prevalecer data vênia. E eu entendo que a decisão de primeiro grau, ela deve ser mantida nesse aspecto. A discussão de que ainda
que já antes já havia um processo seletivo, ele não serve de base. O que houve, efetivamente, que a autora foi dispensada no dia 2 de setembro e a contratação em condição semelhante à autora foram 2 datas, 17/9 e 22/9. Foi ultrapassado um período, um hiato de 21 dias, em que a empresa deixou de cumprir uma determinação legal, e eu acho que o beneficiário dessa infração é o empregado que foi dispensado quando havia um hiato para essa dispensa e uma nova contratação. Estou mantendo a decisão nesse aspecto, apesar do que foi bem colocado na tribuna. O revisor é o doutor... Acompanho o voto. Eu também acompanho. Então, a unanimidade proclama-se conforme o voto apresentado. Muito obrigado, doutor. Devolvo a presidência. Pregão, processo seguinte. Pauta de 9 e 1. Processo de número 13, da pauta de 9 e 1. Processo de número 10, 68707 de 2016. Processo proveniente da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Silma da Silva Santos e Walmart Brasil Limitada. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Domingos, pela reclamada recorrente. Desculpa, é pelo reclamante. Pelo reclamante? É pela reclamante, né? Pela reclamante e recorrente. Tem a palavra, doutor. Pode sentar. Poderia ouvir o voto? A relatora anunciou por... Doutora Ana. Pois não. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamada e também pela reclamante. Ao recurso da reclamada, dou-lhe parcial provimento para, primeiro, excluir da condenação o pagamento do adicional de periculosidade até 9 de dezembro de 2012. E, uma vez mantido o reconhecimento do labor insalubre por todo o período, condenar a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade pelo período imprescrito, nos parâmetros e com os reflexos deferidos na respeitável sentença. Segundo, reduzir o valor arbitrado para os honorários periciais para R$ 1.500. Ao recurso da reclamante, dou-lhe parcial provimento para esclarecer que foram deferidos à autora 2 domingos em dobro por mês trabalhado, seguindo-se os demais parâmetros fixados na sentença. Tem a palavra, doutor. Inicialmente, eu gostaria aqui de fazer votos também como os demais colegas. Doutor Carlos Alberto, a gente realmente faz aqui nossos votos de nossas condolências pela passagem do seu ente querido. No mais, eu gostaria de reservar o direito para me manifestar no caso de uma possível divergência. Pode assim ser? Estou de acordo. Está de acordo? Também estou acompanhando, então. Então, o julgamento, à unanimidade, nos termos do voto explicitado pela relatora. Muito obrigado, bom dia. Pregão, processo seguinte. Processo de número 14, processo 10.697/96 de 2015. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Três Corações. Recorrentes, SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A. e Luiz Carlos de Oliveira. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Para sustentação, doutor Cláudio, pela reclamante recorrente. Certo, doutor? Certo. A doutora Ana é a relatora. Ela, por favor, poderia ler a conclusão? Pois não. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e do adesivo apresentado pelo reclamante, salvo em relação à insurgência arguida pela ré relativa à prescrição total, porque esta questão já ficou superada pelo acórdão de ID número 4DF55CC. No mérito, nego provimento ao apelo empresário e dou parcial provimento ao apelo adesivo do obreiro para majorar o montante arbitrado de comissionamento para R$ 2.200 mensais. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Quer sustentar, doutor? Eu aguardo eventual voto de divergência. A doutora Ana tinha um errinho material, já foi acertado. Já foi acertado. Tudo bem. Doutora Ana, quem que é o segundo votante ali? Não, tudo bem, mas e o outro votante? Doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos? De acordo. Está acompanhando? Eu também estou acompanhando o julgamento unânime, então nós temos o voto da relatora. Bom dia.